Boa tarde a todos. Podemos dar início à coletiva de apresentação do técnico Júnior Rocha e do executivo de futebol Pedro Soriano. Podemos começar com Toninho Colarelli, Notícias do Esporte. Boa tarde, Júnior. Prazer em falar com você. Toninho Colarelli, Notícias do Esporte. Bom, a primeira coisa, parabenizar pela sua carreira, né? Bem jovem ainda, 41 anos apenas. A pergunta, eu acho que não é minha, sim dos torcedores da Internacional. A sua projeção para essa Série B aqui na Internacional. Se você vem e já traz alguns jogadores com você. Essa seria a minha pergunta. Eu acho que mais relacionada aos torcedores da própria Internacional. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a vocês por estarem aqui. Agradecer também a Inter de Limeira pela oportunidade, de abrir as portas para mim em um campeonato tão importante para o clube. No momento também, que o clube se consolidou no Campeonato Paulista, na sua primeira divisão. Então, vai ser um grande prazer estar representando as cores da Inter aqui. Prazer também estar trabalhando com o Pedro, em conjunto com o Danilo, o presidente, enfim, toda a sua diretoria, Muito feliz pela oportunidade. Vocês podem ter certeza que não vão se decepcionar. Sobre a questão de relação de atletas, nesse segundo semestre é sempre mais difícil, tu montar um elenco do que no início do ano. Obviamente tem alguns jogadores que trabalharam comigo, que vem trabalhando ao longo dos anos, e eu acho que todo treinador tem feito isso, levar uma espinha dorsal, Mas eu confesso para vocês que esse ano aí a espinha talvez não se concretize, porque a concorrência é bruta, Os caras estão disputando estadual ainda, a maior parte dos atletas eles querem estabilidade, então eles fazem contrato nos seus clubes de 1 ano, e no término do Campeonato Paulista aqui é um pouco atípico, porque, desculpa o termo, mas é uma debandada, Eles jogam o Paulista aqui e a maior parte dos atletas, ou quase na sua totalidade, saem, e o Campeonato Paulista é o campeonato, talvez, o principal campeonato estadual do país, e aí é onde abastece a Série A, Série B, Série C e até mesmo a Série D. Então, assim, não tem como chegar hoje e não estudar bem, minuciosamente, o elenco que vai ser montado. Nós temos que minimizar os erros aqui, até porque o investimento não é o mesmo que do Campeonato Paulista. Como vocês mesmos sabem, é 1/3 do Campeonato Paulista. Então, nós temos que ter o maior cuidado na montagem do elenco. Obviamente, vou tentar, sim, em conjunto com o Pedro e com o presidente, trazer atletas que eu conheço, perfil que já estão adaptados à minha filosofia de trabalho, metodologia de treinamento, modelo de jogo, até mesmo a cobrança, a exigência que é exercida em cima disso. Mas vamos com calma para a gente tentar errar o menos possível. Mas pode ter certeza que a gente já está se mexendo bem no mercado. Ok, obrigado. Pedro, boa tarde. Mais uma vez apresentando, Toninho Colarelli, Notícias do Esporte. O Pedro acho que já está mais habituado no futebol paulista, pelo currículo que eu vi seu, Taubaté, Guarani e outros clubes aqui do estado de São Paulo. Então eu quero fazer a seguinte pergunta, já com o Pedro, com o Júnior, se você tem já também algum jogador que você indicaria para essa nova comissão que vem aí para trabalhar nessa Série D do Brasileiro. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Passei já por alguns clubes do futebol paulista, já fiz também uma Série D. E a questão de montagem, a pergunta, tem já uma lista, tanto alguns nomes que o Júnior conhece, que tem, mas já tem um entendimento do sistema de jogo, do que ele pede, e alguns que eu já tenho, aquele banco de dados que a gente vai fazendo ao longo dos anos, ao longo das competições, A gente fez a última Série A2 agora, mas assim, analisa a Série A2, você analisa o Gaúcho, o Catarinense, você vai acompanhando todos os campeonatos e vai montando o banco de dados, e ali tem alguns que se encaixam muito na filosofia da Inter e na filosofia do Júnior. Então, assim, mesclar muito ali juventude com experiência, mas que se encaixe muito também no que a gente procura para essa competição, para essa Série D. Então, vai tentar achar o equilíbrio aí, os nomes que o Júnior tem, os nomes que eu tenho, que o clube tem e os nomes que vão surgindo. Muito campeonato ainda rodando,
Então, daqui a pouco aparece aquele nome que nós queríamos, mas não conseguimos no primeiro momento que estava atuando, e aí ele acaba caindo no nosso colo, vindo para nós de uma maneira que a gente queira de fato, mas tem muita coisa ainda para a gente quebrar a cabeça e montar um time competitivo para a Série D. Tá ok, muito obrigado. Gustavo Biano, EPTV. Tudo bem? Prazer, seja bem-vindo aí, sucesso. Habla espanhol? Sim. Eu vou aproveitar e entrar na onda aqui, o pessoal falou que você parece o Scaloni, você já se olhou no espelho também, já se viu como Scaloni também? Só a semelhança, né? Só Mas é um privilégio ser parecido. Tem alguma outra semelhança? Já chegou a pesquisar algo dele? Na verdade cara, até me pegar de surpresa nessa aí, né? Já haviam me falado, mas assim, é só brincadeira mesmo. Obviamente é um treinador vencedor, né? Essa nova geração aí, muito competente, né? Conseguiu uma façanha praticamente inédita aí, né? Talvez seja um dos treinadores mais jovens campeões do mundo. Então, modelo de jogo, a gente pode ter alguma semelhança aí, mas é só questão de parecido mesmo. Pessoal. Boa. Fisionomia. Bom, mas você reconhece que parece mesmo? Não, reconheço. Não, assim como vocês recebem, eu também recebo. Até mesmo de colegas de trabalho aí. Boa, sucesso. Obrigado para nós. Pedro, você falou que teve experiência na Série D, né? Qual foi a sua experiência na Série D e de que maneira ela pode agregar para você agora nesse trabalho aqui? Ano passado eu fiz a Série D, boa tarde, Biano, desculpa. Eu fiz a Série D ano passado pelo Paraná Clube, né? Onde nós pegamos uma chave difícil com o São Bernardo, né? Eles classificaram em primeiro, nós em segundo ali. E a Série D é um campeonato bem atípico, ele começa de uma maneira em pontos corridos, ele depois vira mata-mata, e aí é mata-mata com chaveamento, depois ele vira com confronto olímpico. Então ele tem teoricamente 3 formatos dentro da competição, além do elevado número de clubes, viagens, campos distintos, enfim. No Paraná foi assim, a primeira fase foi um pouco mais tranquila, conseguimos ali, a primeira derrota foi só na 9ª rodada, 4 vitórias seguidas, mas aí tem a queda pro Pouso Alegre, que foi um time que subiu, né? Nós perdemos nas 8ª de final, então tem que servir de aprendizado alguns pontos. Então tem ali algumas situações que a gente sabe que tentou fazer diferente, não aconteceu, então aqueles pontos chaves ali que poderia ter batido o pé, ido além, tentado de uma maneira diferente, mudar o que estava vindo, o que a gente não via como certo, esses pontos aí eu acho que podem agregar muito e junto com o Júnior aí conversar bastante para não cometer esses erros, para ir longe na Série D. Pezinho no chão, mas para ir bem longe nessa Série D e, se Deus quiser, lá no fim, buscar o acesso. Sucesso. Marcelo Pilon, site Memória da Inter. Muito boa tarde, Júnior. Muito boa tarde, Pedro. Sejam bem-vindos. Marcelo Pilon, site memoriadainter.com.br e o portal Caipira da Imprensa. Júnior, vamos começar contigo, né? Toda terça-feira eu faço um programa na internet chamado Mesa Caipira. E aí, quando eu postei a sua foto, eu faço com vários comentaristas do Sul, do Rio de Janeiro, tem o Gustavo Tomazella aqui de Americana. Quando eu postei a sua foto, meus amigos do Sul já levantaram a mão, falaram: opa, esse daí eu conheço ele bem do Ipiranga. Fez um trabalho maravilhoso do Ipiranga e ele é um dos culpados pelo Ipiranga estar hoje na posição que ele está. Então já ganhou uns pontos bons. E acompanhei também o seu bom trabalho também no Figueirense. Você veio também você assumiu o Figueirense depois de uma queda. Para quem não conhece, né, pelo menos eu conheço um pouco do seu trabalho. Queria que você falasse dessa experiência, falar inclusive do Ipiranga, essa visibilidade do Ipiranga, da maneira que ele está hoje no Gaúcho. Te considero um culpado, né, pelo bom trabalho do Ipiranga hoje. E o que você traz de experiência desses campeonatos do Sul para o seu futebol aqui em São Paulo? Você teve uma experiência no Novo Horizontino, mas você, apesar de jovem, você tem uma grande experiência lá no Sul. Lá você tem portas abertas. Seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço. Não, obrigado.
Sobre a questão do Rio Grande do Sul, confesso para ti que o Ipiranga me abriu as portas também para ser treinador lá, né? Então foi o meu primeiro trabalho como treinador lá. Havia jogado como atleta profissional nos anos anteriores, há muitos anos atrás. Mas assim, foi uma experiência muito boa, porque eu tinha disputado o Gauchão somente como atleta e não como treinador. E para mim foi uma felicidade muito grande ter trabalhado lá e um prazer enorme, mais pelas pessoas que estavam lá do que, digamos assim, novidade no futebol, né? Eu acho que essa história aí do futebol gaúcho ser só muita pancada, muita força, isso já foi, sabe? Na época que eu jogava. Hoje tem muitos times técnicos, futebol, nossa, da época que eu jogava para hoje mudou bastante, né? Hoje os times são muito mais organizados do que na época que eu jogava, muito mais organizados, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O futebol ficou muito parecido, sabe? Até falo, a gente conversa entre nós, entre treinadores, enfim, entre treinador e imprensa. Hoje o grande desafio do treinador realmente é a questão ofensiva, porque está todo mundo se defendendo bem. Com toda humildade, um modelo de jogo defensivo eu acho que é o mais fácil para o treinador hoje. O grande desafio mesmo para nós é a questão ofensiva, romper essas linhas de marcação, porque o futebol é de um tempo para cá, né? Não é pouco tempo não, mas virou muita força, muita competitividade, muita organização, e todo mundo acompanha as redes aí e os meios de comunicação que foi um dos meios que a Europa, enfim, outros países, outros continentes conseguiram para nos marcar, né? Para nos neutralizar. O futebol brasileiro sempre foi muito alegre, muito técnico, e aí os outros continentes, nós temos que achar um jeito de parar esses homens aí. Eu acho que foi uma das descobertas aí, né? Foi a questão defensiva mesmo. A questão de experiência, não somente do Sul, mas eu acho que da minha carreira, né, como treinador, até então, assim, tem sido uma carreira vitoriosa, mas eu acho que o maior legado que eu deixo no futebol, assim, é para com as pessoas, sabe? Com vocês, né, aprendendo com vocês diariamente aí, e com os dirigentes, com os atletas principalmente, porque a minha grande paixão e eu acho que o meu grande prazer é ver o atleta evoluir a um ponto de chegar aqui às vezes desacreditado ou não teve a oportunidade em outros lugares, e a gente oportunizar com muita informação, com muito treino, né, com muito conhecimento, para que o atleta evolua e daqui ele vá buscar o seu espaço, né, Brasil afora aí, ou até mesmo em outras equipes, por que não? Mas assim, hoje o foco é a Inter, né, agradecer muito de novo a oportunidade, tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho em conjunto com vocês, com toda a diretoria, com toda a torcida, que é muito importante, né? Então assim, eu acho que eu trago a experiência de um pouquinho de cada, dessas, não me recordo direito, mas acho dessas 5 Série Bs que eu disputei, dessas 3 ou 4 Série C, e vai ser a primeira vez na Série D, né? E digo para vocês que não tem problema nenhum se é a primeira vez na Série D, né? Primeira vez no Gauchão foi um sucesso, tenho certeza que a primeira vez na Série D também vai ser um sucesso em conjunto aqui, porque, só para lembrar vocês que as equipes que disputam a Série D são as que chegam nas finais dos seus estaduais. Então, assim, é um misto, né, de equipes do Sul, equipes de Minas, do Sul é Minas, né, mas equipe do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu acho que é um misto disso aí tudo, né, um mix. Então tenho certeza que juntando a experiência de todo mundo, inclusive a de vocês aí, para também nos apoiar, nos ajudar, porque a Inter merece isso, né, não é somente as pessoas, mas a instituição que está por trás de tudo isso. E vocês estão aqui porque a Inter existe, né? Nós estamos aqui porque a Inter existe, a torcida vem ver futebol de qualidade porque a Inter existe. Então, acima de tudo está a instituição, e nós viemos aqui para servi-la. Nós não viemos aqui para pegar e ter sucesso e ir embora, nós não viemos aqui para se aproveitar, não, nós viemos aqui servir a instituição, servir aos atletas, né, com toda humildade, porque nós somos profissionais para servi-los mesmo. Quem são as estrelas do negócio aqui são os atletas, não tem jeito, cara, não tem como tomar conta, até porque no final aí o resultado bruto é o rendimento deles, tá bom? Sucesso, Júnior, e saludos, Scaloni. Obrigado. Pedro, seja bem-vindo, você, né, vi o seu currículo, seu último trabalho foi em Taubaté, eu morei em Taubaté, perguntei do Éder Paulista sobre você, falou do trabalho, e vendo os seus times,
que você trabalhou, Pedro, a gente sabe que você tem um trabalho muito importante, inclusive de mágico, né? Afinal, os times na posição que estão, né? Você tem que dosar com diretoria, orçamento, com treinador, jogadores, e às vezes faltam dias para completar o orçamento do mês. Por isso essa parte mágica. Como é que você chega na Internacional? O que foi prometido para você? E o que você traz de experiência desses times, inclusive pelas categorias, né, que esses times jogam, as séries que eles jogam? O que você pode trazer para otimizar esse cofre mais curto da Internacional nesse segundo semestre da Série D? Sucesso para você, Pedro. Obrigado, boa tarde. Os primeiros passos, acho que é garimpar bem o mercado. Analisar campeonatos, como eu disse anteriormente, atleta por atleta, buscar o maior número de informações. A última Série A2, né, o orçamento mais baixo, né, as condições, enfim. E você tem que ter o atleta que o treinador muitas vezes quer, que o clube quer identificar, e acaba fazendo mais esse garimpo aí, tentando achar, porque aí você tem que achar o atleta de nível e compatível com achar o salário dele ali, que se enquadre no formato do clube. Acho que é mais essa questão de análise, pessoal da análise de mercado, até o analista de desempenho, que ajudam muito nessa busca, nessa pesquisa, porque receber atleta, nós recebemos diariamente. Né? Eu, Júnior, presidente Danilo, da diretoria também, mas assim, nós vamos buscar o quê? O que nós queremos? Qual é o modelo? Qual é o critério? Então, Júnior, esse aqui a gente conseguiu amenizar, é o melhor para aquela posição. O que você acha? Peguei informação, não é isso, então assim, é um trabalhinho de formiguinha, demora, eu sei que o Júnior também está ansioso, eu estou ansioso, porque daqui a pouco já começam as apresentações, os treinos, e a gente quer estar com uma equipe já, uma espinha bem bacana. Como ele disse antes, algumas das espinhas não consegue trazer, porque já foi para alguma outra situação. A gente sabe que a gente compete com Série B, a gente compete com Série C, né? Financeiramente a gente pode competir com alguma Copa, né? Porque tem clubes que disputam Copas que pagam salários altos. Então tem isso, conseguir enquadrar o modelo de atleta, o modelo do clube, e tentar fazer algum tipo de mágica também e trazer os mais interessantes possíveis que primeiramente queiram estar na Inter disputando a Série D. Esse é o primeiro passo. O atleta querendo estar na Inter na Série D, a gente já tem um grande caminho percorrido. E aí depois a gente vai ver outras atribuições, tudo, dia a dia, enfim. E para chegar no acerto e conseguir montar um time competitivo. Sucesso. Valeu. Tudo bem? Um abraço, boa tarde, Edmar Ferreira, Gazeta de Limeira, Rápido no Ar, Rádio Melhor FM. Bem-vindo, Júnior Rocha, ótimo trabalho para você. Eu tomo como muito base o que o torcedor da Inter opina. A gente tem o nosso programa e a gente vê muitos comentários dos torcedores. E a princípio, quando o seu nome é anunciado, causa estranheza. A partir do momento que a gente traz o seu currículo, muda o cenário. E o torcedor passa a falar que a Inter fez uma boa escolha para a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente viu seus números no Luverdense. Ninguém fica mais do que 250 jogos num clube como o Luverdense, que para o torcedor da Inter é familiar, porque a gente lembra que o Lucas Braga veio de lá para cá e fez um grande Campeonato Paulista, e hoje é peça fundamental no Santos Futebol Clube. O Orlando foi lá buscar o Lucas Braga no Luverdense. Depois no Ipiranga, um grande trabalho. Então, o que eu te pergunto é o seguinte: é o maior desafio seu assumir a Internacional? Porque na sua primeira fala você destacou a dificuldade que vai ser montar o elenco para a Série D. Porque tem muitos jogadores que vão vislumbrar uma Série C de brasileiro, uma Série B. Essas Copas que o Pedro citou também, a gente sabe que complica demais a vida da Internacional. E o torcedor está machucado, Júnior. O torcedor está machucado pela Série A1. Por mais que a Inter permaneceu, foi um ano muito difícil. A Inter teve o pior ataque da competição e você falou que a maior dificuldade hoje é romper linhas, é fazer gols, que a parte defensiva é muito forte. A defesa da Inter foi bem no campeonato, mas tomou 18 gols, mas a gente não conta porque 10 foram em 2 jogos, Guarani e São Paulo, então a gente não conta muito o trabalho defensivo. O que eu te pergunto, como é encontrar o equilíbrio para a Série D do Campeonato Brasileiro? E eu tenho certeza que você não vem só para D,
Seu objetivo é um Paulistão do ano que vem. Eu acho que todo treinador gostaria de comandar um time do Campeonato Paulista, por mais que você tenha passado pelo Novo Horizontino, mas aí intervém de um acidente, né? 2020, 21, 22, 23, agora vai 24 na Série A1. Vai depender do seu resultado na Série D para sua permanência no Paulistão? Bem-vindo mais uma vez. Não, obrigado. Eu quero ficar 5 anos aqui como eu fiquei no Luverdense, né? Chegar num clube, receber atletas num clube onde já tem a filosofia instalada, já a metodologia de treinamento, o modelo de jogo já definido, para o treinador é a melhor coisa que tem. Por isso que todo mundo fala em continuidade, né? Mas é difícil hoje no futebol com essa pressão de resultado, enfim. Mas eu gostaria muito de ficar 5 anos aqui como eu fiquei no Luverdense. E o Braga foi meu atleta lá, o Lucas Braga. Atleta muito comprometido, né? Assim, o nível de concentração no treinamento, que a gente sempre fala, nós estávamos conversando hoje lá em cima, hoje o treino ele ficou muito parecido com o jogo, está muito parecido a intensidade, até mesmo o volume que os caras percorrem dentro do campo com o treinamento. Então é um atleta que se dedicava muito, e aí a chance de dar certo é muito maior, né? Porque pegar o atleta que treina 70%, aí o jogo exige mais do que 100, exige 101, aí o cara não está preparado, aí machuca, aí não sabe o que machuca, enfim, essas coisas aí. Sobre a questão da montagem, eu vejo dificuldade porque, em termos assim, de atletas que trabalharam comigo já. Sim. Mas, vou ser sincero para ti, atleta tem muitos, né? Tem muitos. Obviamente não são aqueles que a gente conhece, né? Não são os que estão no Corinthians, os que tiveram sucesso aqui, passaram, ou os que estavam aqui, foram bem e se empregaram na Série B, enfim. Mas há concorrência em todas as séries, né? Tu liga para um diretor, ou fala com algum diretor da Série B aí, clubes reclamam também na montagem. Tu fala na A, eles reclamam. Tu fala na C, eles reclamam. Tu fala na D, eles reclamam. Então, assim, na verdade, eu não quis nem falar assim de reclamação. Nós vamos montar um time competitivo, se Deus quiser, com o trabalho, um time que o torcedor tenha prazer de ver olhar e também que conheça os atletas que aqui estão e até mesmo consiga ler o jogo, né? De uma forma, assim, ter um time propositivo, um time legal de ver jogar, né? Assim a gente espera fazer como a gente fez nos últimos clubes aí. Óbvio que não é mágica, o Júnior não é o melhor treinador, longe disso. Como eu falei para vocês, eu estou aprendendo com os atletas muito mais que eles aprendem comigo, e com vocês eu também aprendo, e quero aprender mais, e quero estudar mais, quero me aperfeiçoar mais, para tentar sempre, nesse produto final que é o jogo, mostrar um futebol melhor, sabe? Não somente aquele jogo defensivo, em que é chato de olhar. Eu sei disso, eu já fui torcedor, olho o jogo na TV. Então nós estávamos comentando hoje ali de ter um time propositivo, um time ofensivo, mas equilibrado, mesmo com as peças que, né, o torcedor talvez não deseja, né, que sonhou em ter e nesse momento não vai ser possível. Mas a gente vai fazer de tudo para mostrar um bom futebol aqui, e eu prometo para vocês que nós vamos ter uma equipe extremamente organizada na sua fase defensiva e ofensiva. Vocês podem me cobrar isso aí. Boa sorte, boa sorte. Obrigado. E, infelizmente é o grupo mais forte que a Inter já caiu até hoje em Série D do Campeonato Brasileiro, analisando, principalmente Cascavel aí, né, que tá fazendo... Mas isso é bom, viu? Porque a gente gosta de desafio. Que bom, que bom. Né? A gente gosta de desafio, a gente gosta de se testar. E a questão do Paulista, como eu te falei, eu vim para cá para ficar 5 anos, no mínimo. Que bom, a gente fica feliz. Pedro, bem-vindo, tá? E a gente teve no seu lugar no Campeonato Paulista o Moraci Santana. Pô, dispensa comentário. Fala, Moraci Santana, o currículo dele é invejável. Mas, infelizmente, e a gente falou isso na rádio e o torcedor concorda, ele foi uma figura decorativa na Internacional no Campeonato Paulista. No momento de maior crise, em que a Inter corria risco de rebaixamento e problemas estruturais, a gente não via uma coletiva de imprensa, uma entrevista do Moraci, que ele falasse do que estava acontecendo. Você tem um perfil diferente do dele, ou seja, você toma a frente. Que é importante a figura do gerente de futebol, do executivo, sabe? Principalmente para dar cara para o torcedor falar, opa, peraí, a gente está sendo representado nesse momento. Você é esse cara? É difícil falar de mim assim, é meio complicado, mas eu posso falar que eu sou, o Júnior já, há poucos dias que a gente está junto, eu sou um cara chato. Às vezes o chato é um adjetivo no futebol, né? É importante porque eu vou brigar por tudo. Ótimo. Eu vou brigar por questão de estrutura, eu vou brigar pelo time que a gente vai montar, eu vou conversar com o Júnior, vou ter uma via de mão dupla essa conversa, mas eu sou um cara que
que cobro. Eu cobro, sei aonde já cometi alguns erros no passado, e aí às vezes é uma cobrança diferente que faltou. Então assim, eu às vezes acabo sendo até chato, porque eu acabo pedindo, eu acabo cobrando, eu acabo mandando, porque passa muito rápido. É uma competição que são 14 jogos, esse primeiro ano que vai ter um formato que vão ter 2 jogos no meio de semana, né? Só que passa rápido. Se a gente não estiver preparado, estiver pronto, eu sei que às vezes estrutura, às vezes estrutura é o que nós conseguimos, então nós vamos fazer o melhor com o que nós temos. Mas vamos cobrar melhoria? Sempre vamos cobrar melhoria. O elenco, nós vamos fazer o que nós acharmos melhor agora, o que tiver de melhor no mercado, que seja o melhor para a Inter. Vai precisar de melhoria? Vamos atrás de melhoria de novo, vamos atrás. Né? A gente sabe que a gente tem um orçamento limitado, é aquele valor, não vai poder fugir disso para poder honrar com todo mundo. Isso também é uma outra coisa importante. É uma outra coisa que eu acabo cobrando também. Salário em dia. É uma situação que os clubes que têm dificuldade, você pode ver, tá com algum problema. Tem algum problema no refeitório, tem um problema no CT, tem um problema financeiro. Então assim, tem que estar bom para todo mundo. Tem que ser bom para o atleta, tem que ser bom para a comissão técnica, para o treinador, para a diretoria, para o torcedor, para a imprensa. Tudo tem que estar jogando a favor. Tá? O pensamento de todo mundo tem que ser um só, que daí acho que vai atraindo coisas positivas, e ali o pessoal vai se desdobrando e melhorando a cada dia e querendo mais sempre. Perfeito. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, prazer falar contigo, Júnior, Pedro. Primeiro para o Júnior. Qual é o desafio seu com relação... Aqui. Tá aí. Com relação ao futebol paulista, né? Você teve sucesso no futebol do Mato Grosso, futebol catarinense, mas agora chega no futebol paulista com essa responsabilidade de treinar um time tão grande como a Inter, de sucesso estadual e nacional, e busca mais uma vez na Série D, embalar, né? Qual a responsabilidade que você tem nessa sua chegada num time de tanta grandeza como a Inter? A responsabilidade do futebol é 24 horas por dia. Se quiser acrescentar uma hora, é 25 horas por dia. Então, é um desafio que nós somos movidos a isso, né? Nós somos movidos a desafio. E esse é mais um desafio na minha carreira. Estamos aqui para estar provando dia a dia, jogo a jogo, treino a treino. Isso é o que nos move também. Então, pode ter certeza que entrega, trabalhar mais do que o que a gente é pago, não vai faltar. Então, eu acho que vai partir desde do princípio assim, de sucesso, né? Como o topo da nossa gestão está tendo aí, pirâmide, né? O presidente tem tido sucesso, nós, os últimos trabalhos aí, né, temos tido sucesso, a gente tem feito bons trabalhos, às vezes somos campeões, às vezes não somos, sempre equipes disputando, mas o mais importante é que nos últimos anos aí a gente vem chegando, né, nas fases finais dos campeonatos onde a gente disputa. E como eu estava falando antes ali, nós vamos tentar fazer de tudo para mostrar um ótimo futebol e deixar o torcedor feliz. Prazer conversar contigo, lógico, o foco a gente está falando muito da Série D, mas a Inter também tem o caminho, por exemplo, de disputar a Copa Paulista. É uma coisa que a diretoria de futebol pensa também, e além da Série D, disputar a Copa Paulista, planejar esse elenco não só para uma, mas possivelmente para 2 competições? Boa tarde. Nós chegamos a conversar só essa situação, ainda não é nada concreto. Creio que nas próximas semanas, no primeiro momento a gente está muito focado nessa montagem da Série D, tá? Esse é o primeiro passo, a montagem da Série D. E aí depois, claro que bem curto aqui, né, o prazo, porque a Copa Paulista também já começa daqui a pouco, então precisamos também resolver essa situação, mas é uma situação que a gente vai sentar, conversar, ver o que vai ser melhor, porque, poxa, pega uma fase decisiva de uma Copa Paulista junto com uma Série D, leva um atleta da Série D para jogar uma Copa Paulista e machuca. Tudo isso a gente tem que pensar e dosar muito aí nessa Qual a porcentagem de chance de estar a Copa Paulista? Não sei te dizer. Boa tarde, Júnior. Seja bem-vindo à Inter de Limeira. Pode ter certeza que nós estamos muito felizes com a escolha do seu nome, que é um cara batalhador que a gente conhece. Falo muito da Luverdense, mas para quem conhece, tem acompanhado sua história, sabe que não é fácil. O Júnior, primeiro para você, a torcida da Inter, ela veio muito chateada com o que aconteceu no passado e tal.
sempre, olha, a Série D caiu no colo, e nós vamos disputar a Série D porque caiu no colo. O que eu queria saber de você? Nessa nova gestão, com o Danilo, o Dr. Sérgio Tacha, Liminha, enfim, Demir, eles pensam diferente. Eles falam, quando a gente entra no campeonato, a gente tem que pensar em ganhar. Eu gostaria de saber de você, o elenco que você vai montar, é um elenco mais ofensivo? Que estilo de jogo que você gosta? 4-4-3, 4-4-2, 5-4-1? Seja bem-vindo mais uma vez. Não, obrigado. Também estou muito feliz de estar aqui, viu? Cara, na verdade, ser bem sincero com vocês, o presidente aqui cansou de debandada, né? Então, assim, tem o Campeonato Paulista, o pessoal pega e bate em retirada. Isso pro clube é ruim demais, porque tem que estar sempre montando elenco novo, o cara se adaptar àquilo que eu estava falando antes, filosofia de trabalho, o clube, a cidade, a metodologia de treino, o modelo de jogo do treinador. Então a ideia nossa é justamente essa, e a minha também, de ficar um tempo aqui para ter isso, né? Continuidade. Então, essa gestão, a qual tu falou, quer, obviamente, acesso. Nós todos queremos. A gente não entra no futebol nunca para perder, porque se tem um sentimento que talvez seja o pior da vida de um atleta, ou de membro de comissão, ou de esportista, é perder. O cara se prepara tanto, sempre com a expectativa de vencer, né? Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes consegue, às vezes não consegue. Mas a ideia nossa é montar um elenco, sim, competitivo à altura de chegar para acesso, cara. Não tem como negar isso, né? E o estilo de jogo? 4-5-1, 4-4-3, 4-4-2? Eu vou falar um negócio, falei para vocês em Santa Catarina, que aí depois ficou rodando mais de mês lá. Falei assim, não, nós vamos defender que nem o Atlético de Madrid e atacar que nem o Liverpool. Mas brincando, eu sempre falo isso na brincadeira. Eu sempre falo, imagina, o sonho do treinador é defender, né? Como o Atlético de Madrid e atacar que nem o Chelsea. Pô, cara, mesmo sendo brincadeira, assim, ficou um mês lá brincando. Viralizou. Virou meme, né? Virou meme. Não, mas oi? Vai ser assim. No sonho é sempre assim, né? Na prancheta, né? Não, cara, na verdade, sim, depende muito das características que a gente consegue. Óbvio, todo treinador vai falar isso aí. Mas a gente, e vocês podem pesquisar nos trabalhos, a ideia é sempre ter um time propositivo. Um time ofensivo, obviamente, equilibrado, mas que sempre tem ações de jogo, né? Eu, sinceramente, tirando o Santa Cruz em 2018, onde a gente participou de uma montagem de elenco também do zero, talvez foi a única equipe que eu tive que no primeiro semestre trabalhar de uma forma transitiva, assim, de transição, sabe? Ter um time de mais contra-ataque. Porque estava com dificuldade de contratar, tinha um histórico de não pagamentos de salário, né? O Santa Cruz sempre teve essa história. E a gente montou um time e as peças não se encaixavam muito nesse modelo de jogo ofensivo. Nós tínhamos que dar um passo atrás e fazer um jogo propositivo, tanto é que deu certo, que a gente era líder da Copa do Nordeste. Eu recebi o convite de voltar para a Série B através do CRB e aí eu voltei. Então, assim, depende muito do que tens na mão, mas o meu estilo, ou da comissão técnica, né, que trabalha comigo, é sim um time ofensivo, não vulnerável, mas ofensivo e propositivo. Legal, a pergunta foi até porque todo mundo fala que gaúcho é retranqueiro, né? Tinha que puxar isso aí. Obrigado. Não, e a questão de 4-4-2, 3-5-2 varia muito durante o jogo. Às vezes tu defende num 4-4-2, ataca num 4-3-3. Às vezes tu defende num 4-3-3, ataca num 3-5-2, enfim, um 3-4-3, depende muito, né? Tá certo. Mas vai ser ofensivo, sim. Obrigado, boa sorte. Ô Pedro, eu tenho um sobrenome que muita gente está perguntando. Soriano, que recentemente teve aqui em Limeira. Você tem algum parentesco com o Rafael Soriano, que inclusive foi técnico da Inter na Copa Paulista? E, só corrigindo, você não é diretor executivo de futebol, você vem como gerente de futebol, pelo menos a informação que a gente tem, né? Porque o diretor executivo de futebol é o Dr. Sérgio Tasso, pelo menos a informação que a gente tem. E eu gostaria de saber de você aí, quantos atletas você com o Júlio já contactaram e está sentado com a Inter? Bom, primeiro, não sou parente do Rafael, e aliás, assim, até não conheço, né? Nós nunca nos falamos, não sou parente dele. A questão, eu vim como executivo de futebol, o Dr. Tarchi é o diretor de futebol, né? Ele é aquele elo de ligação entre diretoria e o executivo, o treinador. Mas assim, nomenclatura também aqui, a gente vai executar tudo que tem que executar e não vai mudar. Qual é a outra pergunta? Desculpa. E a pergunta, quantos jogadores você já contactaram e já acertou com a Inter, palavrado pelo menos? Contactaram, já foram mais de 30 aí, pelo menos, aí, conversas. A Palavrado já tem
alguns bem adiantados, algumas ideias do Júnior, algumas ideias minhas, do presidente Danilo, da diretoria, e acho que até semana que vem já deve ter muita coisa engatilhada aí para começar os trabalhos e em busca do nosso objetivo. Legal, desculpa até a pergunta do Soriano, porque tem muita gente me perguntando, né? Ele falou, pô, o Soriano tem que eu saiba é carioca do Rio, você não tem o sotaque carioca. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Campinas, então, e eu conheci o Rafael quando ele estava aqui, né? Mas não pessoalmente, eu ouvi dizer dele. Ele assumiu a equipe na Copa Paulista. Na Copa Paulista, era da base, foi pro profissional. Isso, beleza. Legal. Obrigado, viu? Boa sorte para vocês aí.